Graça e paz a todos os nossos irmãos, mais uma leitura bíblica. Que Deus e Pai te abençoe, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos muitas lições para aprendermos aqui, como Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para o lugar em que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ir. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Em Romanos 4, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo do que o que tinha ele prometido também era poderoso para fazer. Somente Moisés é quem é mais falado no Novo Testamento. Em segundo lugar, fica Abraão, a qual todos somos filhos de Abraão pela fé, como ele creu. Então é importante que você leia Hebreus, capítulo 11, Romanos 4, Gálatas, alguns textos que a gente vai citar para fixar o aprendizado, tá? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por essa palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe todas as famílias, todas as pessoas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a você que está acompanhando, tá? Aqui, muito obrigado àqueles que se tornaram membro. Gratidão, tá? Ao nosso irmão Francisco Antônio pela ajuda, pelo apoio. Sempre, meu querido, que Deus e Pai te abençoe mais e mais. Muito obrigado à irmã Vitória, nosso irmão Jairo e as outras pessoas que deixaram o seu positivo. Vamos nós para a palavra. Ver se vocês já estão acompanhando aí a Bíblia. Deus é bom. Pronto, já está tudo ok. Vamos lá, Gênesis capítulo 20. Do 20 até o 23, a nossa leitura. Infelizmente, a gente vê que não somente Abraão, mas muita gente acaba repetindo os erros e pecados. Ele acaba mentindo, mais uma vez, dizendo que Sara, né, sua esposa, era sua irmã e de fato era meia-irmã dele. Mas isso acaba sendo uma mentira. Deus o abençoa não pelas mentiras, é evidente, mas sim pela sua obediência e compromisso em temer a Ele e obedecer. E depois a gente vê o nascimento de Isaac, depois nós vemos Deus pedindo Isaac, o filho da promessa, do qual ele espera por mais de 25 anos, e encerramos o capítulo 23 com a morte de Sara. Sara e uma outra pessoa no Novo Testamento, e fica aí para você pesquisar, são as únicas mulheres que a Bíblia menciona a idade, tá? Uma curiosidade legal. Vamos nós, Gênesis capítulo de número 20, diz assim: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos. De noite ele disse: Eis que morto será por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ele também disse, e ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus, em sonhos: Vencei eu na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocar. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é profeta, e profeta é, e rogará por ti, para que vivas, porém se não lhe restituís, tu sabes que certamente morrerá, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou os servos, todos os seus servos, e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti
trazer sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito, disse mais Abimeleque a Abraão. Tem visto para fazer tal coisa? E disse Abraão, porque dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo Deus sair errante da terra de meu pai, eu disse: seja essa a graça que me farás em todo lugar aonde chegarmos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e serva, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da vossa face, habite onde for bem aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros. E estás advertido. E orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como lhe tinha dito, e fez o Senhor a Sara como lhe tinha prometido. E concedeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que nascera, que ele Sara dera, o nome Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era a idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Na verdade, o nome Isaque é Enri, o significado. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria a mamar a filhos? Pois eis que dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora. E disse a Abraão, Sara, falando: ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Só um minutinho. Ao vivo é. Glória a Deus. Só um espirro aqui. Gênesis capítulo 21. Vou ler o versículo 10, tá? E disse Abraão: ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porque é a tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também deu o menino, e despediu, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores
e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, mais ou menos aí uns 100 a 150 metros. Porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu que naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que faz. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vaca, e deu-as Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: para que te são essas daqui 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás essas 7 cordeiras de minha mão, para que seja em testemunho que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Beceba, porquanto ali ambos juraram juntos, e fizeram ali uma aliança em Beceba. Depois se levantou Abimeleque, Ficol, o príncipe do seu exército, e tomaram para si a terra dos filisteus, e plantou um bosque em Beceba, e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Deus seja louvado, tá? Para que a gente entenda mais essa história aqui de Abraão, tá? De Isaac, a gente precisa ler Gálatas, capítulo 4 e Romanos, tá? Romanos, capítulo 9. Aí você vai entender mais sobre a eleição de Israel, a escolha de Deus. E vamos agora ao filho da promessa, né? Estou até anotado aqui, Beceba, se não me engano, é poço do juramento, né? Ou poço do 7. Você vê, ó, ainda acontece isso, né? Acontece as coisas e as pessoas não sabem, né? No caso aqui, Abimeleque, caso de um poço lá, o servo de Abraão, os servos dele acabaram ali tendo contenda. E ele não sabia. E quando ele soube, a situação é resolvida, assim como acontece na maioria dos casos, quando as pessoas conseguem conversar. Infelizmente, a gente vê que ainda acontece isso ainda hoje, né? Não fica muito claro algumas coisas, e Abraão aqui, tendo a bênção de Deus, por isso que ele é chamado amigo de Deus, e todas as famílias na terra, das maiores religiões do mundo,